programa Saberes em Casa está de volta. No programa de ontem, vocês começaram a escrever a sua autobiografia. Aprenderam o que é um gênero textual que traz nossa própria história. Hoje, vamos compreender as influências étnicas sobre as nossas características pessoais. Lembramos que no Portal da Educação, no Desafio do Dia, tem uma enquete para vocês preencherem. Qual a principal origem da sua família? O programa vai começar. Olá, tudo bem? Meu nome é Edmilson Ávila, eu sou contador de histórias e hoje eu vim aqui para contar uma história indígena para vocês. Então, para começar, a gente vai começar assim. No pé da laranjeira tem um ninho de barro, pode ser do João, João de barro. Pode ser do João, João de barro. Sabe a laranjeira, tem o peito dourado, vou a cantar canção pros namorados, vou a cantar canção pros namorados. Era uma vez, há muito tempo atrás, uma imensa floresta. E no meio dessa imensa floresta existia uma aldeia. E na aldeia moravam os indígenas. Acontece que lá naquela aldeia morava uma jovem índia chamada Jaciara. Jaciara já estava no tempo de se casar e vários rapazes queriam se casar com a moça porque dizem que ela era linda como a luz da lua à noite. Mas ela era filha de ninguém mais, ninguém menos que o chefe da aldeia. E cada um que queria se casar com ela precisava falar com o pai da moça. E todos que iriam falar com ele recebiam uma prova muito difícil. Alguns desistiam logo de cara, outros ainda tentavam, mas não conseguiam, porque eram desafios muito difíceis. Acontece que lá naquela aldeia morava um jovem índio chamado Jaibé. Jaibé não era forte como os grandes guerreiros, não saía para caçar, para lutar. Ele era franzino, pequenino. Ele ajudava o seu povo fazendo panelas e utensílios de barro. Era assim que ele ajudava o seu povo. Acontece que Jaibé tinha um segredo. Há muito tempo ele era apaixonado pela Jaciara. E depois de ver tantos e tantos rapazes tentando se casar com a moça, ele decidiu que ele ia tentar. Se encheu de coragem, atravessou a aldeia inteirinha, entrou na oca do pai da Jaciara. O pai da Jaciara, quando viu Jaibé: Jaibé, você aqui vai me dizer que quer se casar com minha filha Jaciara? Porque o último que esteve aqui era um grande guerreiro. Disse que ficaria 5 dias sem comer, sem beber, amarrado dentro da pele de uma anta. E aguentou apenas 3. Você é capaz, Jaibé? Jaibé, então, respirou fundo e disse: pelo amor de Jaciara, eu sou capaz. Ah, já que tá dizendo que é assim tão fácil, não vai ficar apenas 5, vai ficar 7. Nesta hora, sabe quem entrou na oca? A Jaciara. Jaciara entrou na oca e quando ela viu Jaibé, ela abriu um imenso sorriso. Ela também tinha um segredo. Ela também era apaixonada pelo Jaibé. E quando ela soube da sentença do pai, ela ficou desesperada. Ela imaginou que ele não iria aguentar, porque o outro aguentou só apenas 3. O outro aguentou apenas 3. Então, o que ela podia fazer? E o pai não quis nem saber. Já pegou o rapaz. Levaram ele até uma oca vazia. Lá, enfiaram ele dentro de uma pele de anta vazia. Amarraram e, para garantir que ninguém ia ajudar, colocou 2 grandes guerreiros bem na porta, só para ficar de olho. Nisso, passou o primeiro dia. Passou o segundo dia. Quando chegou o terceiro dia, a Jaciara foi falar com o pai: pai, já são 3 dias, pai, eu só aguentou 3, pai, por favor, solta ele, pai, por favor, por favor. E o pai,
fingia que nem estava ouvindo nada. Nisso, passou o 4º dia. Quando chegou o 5º dia, Jaciara foi falar com o pai de novo. Pai, já são 5 dias, pai. Ele ficou tanto que o outro falou que ia ficar. Pai, por favor, solta ele. O pai apenas olhou para ela e disse: não! Naquela noite, Jaciara nem conseguiu dormir, de tão angustiada que estava. Saiu andando no meio da floresta, lá no meio da mata, e até que chegou no grande rio. Lá no grande rio, ela se ajoelhou e começou a chorar. Chorou, chorou, chorou por muito tempo, até que quando ela já estava um pouco mais aliviada, ela viu lá no meio do grande rio uma luz. Era quase noite de lua cheia. Então ela pediu: Lua, por favor, cuide do Jaibé, cuide de mim, cuide do nosso amor, Lua. Por favor, cuide de nós. Foi então que ela voltou para sua oca, deitou na rede e conseguiu dormir. Nisso, passou o 6º dia. Quando chegou o 7º dia, bem cedinho, a Jaciara foi falar com o pai: pai, já são 7 dias, pai, já pode soltar ele. Pai, por favor, já são 7 dias, pai, já são 7 dias, já pode soltar ele. Pai, já são 7 dias, pai, já passaram 7 dias, já pode soltar ele. Pai, já são 7 dias, já pode soltar ele. Pai, já são 7 dias, já pode soltar ele, pai. E ela foi falando. E o pai apenas disse: não, só vou soltá-lo bem tarde da noite. Mas ela continuou: mas já são 7 dias, pai, por favor, 7 dias, já passaram 7 dias, já passaram 7 dias. Ele cumpriu, pai, já são 7 dias. E de tanto ela falar, tá bom, pra não dizer que sou muito ruim, vou soltá-lo na hora do lusco-fusco. Você sabe o que é lusco-fusco? Pois bem, lusco-fusco é assim. Tem um período da tarde que o sol está começando a ir embora, certo? E a noite está chegando. Mas está totalmente claro ainda? Não. E já está escuro? Também não. É uma hora que está meio dia, meio noite, meio claro, meio escuro. Por isso, lusco-fusco. Lusco vem de luz, claro, e fusco de escuridão, de escuro. Então, essa era a hora que ele ia soltar o Jaibé. E a hora foi passando, até que chegou o momento. Naquela oca se reuniu a família da Jaciara, a família do Jaibé, alguns convidados só para saber o que ia acontecer. E do lado de fora, a aldeia inteira, porque ele era o primeiro a conseguir cumprir com o que o pai da Jaciara tinha mandado. Foi então que o pai da Jaciara era muito esperto. Começou a conversar com um, a conversar com outro, a conversar com outro. E a hora foi, passando. E o que era lusco-fusco já tinha virado noite. Até que Jaciara foi reclamar: pai, já passou o lusco-fusco, já tá de noite. E ele, vendo que não podia mais enrolar: tá bom, vamos abrir a tal da pele de anta, vamos ver o que aconteceu com o rapaz. Foi então que começaram a abrir. Abrir. Quando abriram, não é que o Jaibé saiu vivinho da Silva, mais forte, mais contente e mais bonito do que tinha entrado. Aí todo mundo falou: nossa, não, mentira, você viu o que aconteceu? Como assim? Não deve ser verdade. Mas Jaciara estava pulando de alegria, Jaibé também estava muito feliz. Apenas o pai de Jaciara estava com uma cara péssima. Ele apenas levantou a mão. Dizem que fez um silêncio, mas um silêncio tão grande que até os animais do lado de fora fizeram silêncio. E ele apenas disse: eu proíbo este casamento! Mas como assim? Como assim? Mas por quê? Jaciara ficou inconformada. Não. É impossível ficar 7 dias sem comer, sem beber, amarrado dentro da pele de uma anta e sair melhor do que entrou. Não. Está proibido este casamento. Mas foi nesta hora, neste momento mesmo, que algo mágico aconteceu. Lá do lado de fora já era noite de lua cheia. E foi então que um pequeno facho de luz da lua entrou por uma fresta da oca e de repente ela encostou em Jaibé. Jaibé então começou a se transformar. Jaibé foi diminuindo. O seu corpo começou a se encher de penas. O rosto alongou até que surgiu um bico. Jaibé se transformou num pequeno passarinho que ficou piando na cabeça do pai da Jaciara. Jaciara olhou e entendeu que tinha sido a lua que tinha ajudado até então. Mas foi nessa hora que outro pequeno facho de luz da lua entrou por uma outra fresta e dessa vez encostou em Jaciara.
E Jaciara, assim como Jaibé, também começou a se transformar. Jaciara foi diminuindo. A pele foi se enchendo de penas, o rosto alongou até que surgiu um bico. Juntos os dois ficaram piando na cabeça do pai da Jaciara, que apenas olhou. Contra as forças do amor, nem eu posso ir contra. Dizem que o casal de passarinhos ainda deu uma volta, como se estivesse se despedindo, e foram morar lá no meio da floresta. Lá na floresta, dizem que Jaibé construiu num galho de uma árvore uma pequena casinha. Feita sabe de quê? De barro. Porque contam os índios que foi nessa história mesmo, que surgiu o primeiro casal de João de Barro do mundo inteiro. No pé da laranjeira tem um ninho de barro, pode ser do João, João de Barro. Pode ser do João, João de Barro. Sabe a laranjeira tem o peito dourado, vou a cantar canção pros namorados. Vou a cantar canção pros namorados. Queria ser passarinho pra poder olhar pra baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho. Ver tudo pequenininho, casa, cavalo e riacho. E assim a nossa história chega ao fim. Estamos de novo mais uma vez aqui para o nosso momento charadinha. O que é? O tigre de 3 patas. É o tigre de Bengala. Bom dia, crianças! Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos aprender mais uma brincadeira de mão? Muito mais simples. 3 movimentos, 3 palavras. Palo, bonito, Fácil, não é? Fácil. Você me ajuda e acompanha tocando esses instrumentos? Vamos lá? Vou fazer bem devagar, para vocês irem me acompanhando. Palo, 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 palo bonito, palo palo bonito, palo Vou começar. Palo, 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 palo bonito, palo palo bonito, palo mais rápido. Palo, 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 palo bonito, palo palo bonito, palo mais rápido. Palo, 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 palo bonito, palo palo bonito, palo Muito bem! E essa foi mais uma brincadeira de mãos. Espero que vocês treinem bastante em casa. Tchau. Moça! Oi, dona Kika, há quanto tempo? Um tempão. Por falar nisso, tem pão? Tem um só, mas em um minutinho vai sair uma nova leva de pão quentinho. Eu espero. Enquanto isso, me responde, seu mocinho. De onde vem o pão? Do forno, dona Kika, do forno. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Tenho muita experiência de vida. Vou contar a minha bela história e como tudo começou. O pão é um alimento muito antigo. Os povos da Idade da Pedra Polida já faziam pão, cozinhando sobre uma pedra quente.
Muito tempo depois, os egípcios começaram a usar o forno de barro para fazer o pão. No século XVII, os franceses modernizaram a fabricação dos pães e o pão virou uma mania mundial. Além de mim, o famoso pão francês, hoje existem diversos tipos de pães. Croissant, baguete, pão sírio, pão de forma e o pão de queijo bem brasileiro. Mas todos os pães têm uma coisa em comum, Dona Kika. São feitos com farinha. Para produzir a farinha, temos que moer algum tipo de grão. Pode ser grão de arroz, cevada, centeio, milho ou trigo, que é o meu caso. Comigo, tudo começou assim. O trigo foi colhido lá na fazenda. Aí separaram o grãozinho de trigo da palha. Na fábrica, os grãos de trigo foram lavados, triturados, moídos e peneirados. Na padaria, misturaram a farinha com água, sal, gordura e fermento. Fermento? O fermento é muito importante. Ele é um ingrediente feito de fungos, que são organismos vivos bem pequenininhos. É o fermento que faz o pão crescer. Depois de fazer a mistura, o padeiro deu forma ao pão e deixou a massa descansando em um tabuleiro. É nesse momento que ocorre a fermentação e a massa cresce. Depois do repouso, o tabuleiro com as massas foi levado ao forno bem quente. Depois de mais ou menos meia hora, eu estava prontinho. E ninguém comprou você? Não, mas ainda tenho esperança. Afinal, eu sou lindo, eu sou um pão. E além disso, os pães são alimentos ricos em proteínas e vitaminas, Kika. Mas é bom não exagerar, porque comendo muito pão você pode ficar gordinha. Prontinho! Valeu a pena esperar, Dona Kika. O pão está quentinho, quentinho. Legal! Então me embrulha meia dúzia de pãezinhos e... eu também vou levar aquele pãozinho. Lá! É pra já! E lá vou eu, levando esse alimento tão nutritivo chamado pão, que é feito com o trigo que foi plantado na fazenda, moído, triturado e peneirado na fábrica, e virou a farinha de trigo, que na padaria foi misturada com sal, água, gordura e fermento, e virou uma massa que descansou por um tempo e foi levada ao forno para o aquecimento e se transformou em pão, o meu querido alimento. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho quentinho e crocante e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! A página do programa Saberes em Casa está te aguardando com muitas atividades. Aqui você pode acompanhar tudo o que passa na sua telinha. Você encontra os programas já exibidos, conteúdo para baixar gratuitamente, além de vídeos e jogos para deixar seu dia repleto de conhecimento e diversão. Acesse o Portal da Educação. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Mary. Hoje eu vim cantar para vocês e trabalhar algumas cores. Vamos lá? Um patinho amarelinho resolveu mudar de cor. Usou tinta azul e azulzinho ele ficou. Viva o patinho azul! Viva o patinho azul! Viva o patinho azul! Viva o patinho azul! O patinho azul resolveu mudar de cor.
Usou tinta vermelhinha e vermelho ele ficou. Viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho. O patinho vermelho resolveu mudar de cor. Usou tinta verdinha e verde ele ficou. Viva o patinho verdinho, viva o patinho verdinho, viva o patinho verdinho, viva o patinho verdinho. O patinho que era verde resolveu mudar de cor. Usou tinta amarela e amarelo ele ficou. Viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo. Gostaram, crianças? Agora eu vou apresentar as cores para vocês com tinta guache. Olha, essa daqui é azul, essa é a verde, a amarela e a vermelha. E com apenas uma folha de sulfite e alguns materiais que vocês têm em casa, como rolinho de papel. Ó, aqui é um guardanapo enroladinho. E aqui é uma caixa de creme dental. Nós podemos trabalhar com esses materiais recicláveis, crianças. Olha que legal, o rolinho de papel. Vamos molhar na tinta guache azul. Olha que lindo, olha, crianças, que tá ficando. Que legal. Com o rolinho de papel higiênico, podemos fazer carimbo. E com a caixinha, olha que divertido. E também não podemos deixar de usar os nossos dedinhos. Olha. Tá vendo, crianças? Que legal! Com apenas alguns materiais que temos em casa, podemos nos divertir bastante e aprender as cores. Viu como ficou lindo, ó? Vocês podem fazer em casa com a mamãe. Gostaram? Um beijão, tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Hoje a Produzir veio aqui para ensinar vocês a fazerem uma massinha de modelar, tá bom? E quando essa massinha ficar pronta, vocês vão fazer várias coisas aí, porque há muitos personagens com a massinha, não é isso mesmo? E avisando as mamães para não se preocuparem, façam essa receita com as crianças, que não tem perigo da massinha grudar nos móveis, na mão. Vocês vão amar e as crianças também. Então o que nós vamos utilizar? Uma vasilha para fazer a nossa massa, uma xícara de farinha de trigo, um pouco menos de meia xícara de água, óleo, sal e uma colher para mexer. Suco em pó para dar cor à nossa massinha ou corante alimentício. Então vamos começar. Então olha, coloca xícara de farinha, coloca aqui a meia xícara de água, coloca as 3 colheres de sal e 1,5 colher de óleo. Meia de óleo. Aí começa a mexer. Então, gente, olha, no começo dá até para mexer com a colher, tá?
Mas essa massinha tem que mexer com a mão. Então eu já vou largar aqui, ó, e já vou começar a mexer com a mão pra eu poder começar a sentir o ponto e ver se já tá bom. Então, olha, parece uma massa de pão, tá bom? Então, ó, vocês vão ter que sovar bem, tá vendo? Ó, vai sovando, vai pegando o restinho que tá no fundo da bacia. Olha, então, pegou tudo. Agora, olha, tá vendo? Quanto mais apertar, olha, mais ela já vai ficando no ponto, tá? Se nesse momento vocês sentirem que ela está grudando na mão, no caso a minha aqui não está, mas se vocês perceberem que ela está grudando na mão, é só pegar mais um pouco de farinha de trigo e colocar, tá bom? Nesse momento aqui minha massinha tá boa, não, ela tá no ponto ideal, tá molinha, tá maleável e não está grudando na mão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ensinar vocês a colocar o suco em pó para dar cor na massinha. Nesse momento, vocês peguem uma outra vasilha para colocar. Porque na hora que coloca o suco em pó, vai ter que colocar uma gotinha de água para poder dissolver esse suco aqui, né? Para ele dar cor para nossa massinha. Aqui já tá acabando. Então, eu vou colocar aqui, olha, um pinguinho de água para dar cor à nossa massinha. Gente, nesse momento, o que vai acontecer? A massinha aqui, que estava ótima, não estava grudando, ela vai sair um pouco do ponto. Por quê? Mesmo que foi um pouquinho só de água, muda a textura da minha massinha. Então, olha, vocês podem, na hora que ficar assim, vocês vão dando para a criança para ela ir apertando, porque quanto mais apertar a massinha, mais ela vai chegar na cor que a gente quer, tá bom? Eu vou aqui pegar só um pouquinho de farinha de trigo, porque como a nossa massinha aqui vai um pinguinho de água, aí ela sai um pouquinho do ponto, olha, mas aí é só colocar aqui, ó, farinha de trigo, tá vendo? Olha, ela já tá voltando ao ponto de novo. E essa parte aqui dá pra criança fazer. Porque quanto mais ela apertar a massinha, mais vai igualar a cor, tá bom? Então, essa foi com o suco. Então, não esqueça, na hora que coloca o suco, coloca um pouquinho de água para dissolver o suco. Eu vou fazer um pedaço aqui com corante alimentício. Então, com o corante, não vai precisar água. Porque com o corante, olha, você coloca umas 3 gotas, 4 gotas de corante. Como ele já é líquido, tá vendo? Não vai precisar de água para dissolver. Então, olha, essa parte aqui é muito importante que a criança vá fazendo, porque é um exercício, tá trabalhando a coordenação motora, tá, gente? Isso não é só uma brincadeira, não. É movimento de pinça, todos esses movimentos aqui são muito importantes para a criança depois aprender a segurar no lápis, escrever, fazer a letra de mão, que é a letra cursiva. Tudo depende desses exercícios que eles fazem com a mãozinha. Então, olha, aqui, ó, quanto mais mexer, mais vai chegar na cor, tá? Eu vou parar aqui, porque senão, olha, ainda sobrou. O que é importante, a gente, na hora de guardar essa massinha? Vocês pegarem sacolinha de mercado, cortar os pedacinhos de plástico e envolver elas no plástico, a massinha, e depois guardar numa sacolinha e fechar, porque senão a massinha resseca. Então, a maneira de guardar que é importante. E não tenham medo, tá? Essa massinha não gruda em nada, olha, pode ver, não gruda no corpo, não gruda em nada. Então, até a próxima, espero que todos estejam se cuidando, para que em breve a gente esteja brincando na escola, todos juntos, tá? Beijos! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será
bolha, bolinha, bolhão. Vai logo, Luna, você tá demorando. Já vai, Júpiter. Pronto, aqui está o nosso super líquido de fazer bolhas de sabão. Ei! Um, dois, três e... Atenção! E jacaré! Tá bom, agora é sério, tá? No 3. Preparados? 1, 2, 3. Bolha de sabão tem cheiro de... sabão. E são transparentes. E tão perfeitas e redondinhas. Luna, por que elas são redondas? Ué, porque elas gostam de ser redondas. Assim como as bolas de chiclete. Já sei. É porque o sabão que a gente usa pra fazer as bolhas era redondo. Negativo, Júpiter. O sabão que eu usei pra fazer a mistura era líquido. Que curioso. Por que será que as bolhas de sabão são sempre redondas? Eu quero saber! Eu quero saber porque o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Eu quero saber pra que serve a lua. Eu tenho tanta pergunta, por que a pulga pula? Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Já sei como fazer bolhas de outros formatos. Eu quero fazer uma de tubarão, outra de dragão e uma de pirata. Não tem de tubarão, nem de dragão ou de pirata. Mas tem de estrela. Estrela é legal. E essa aqui vai ser a minha. Tchau, tchau, bolhas redondas. Se esse fazedor de bolhas redondo faz bolhas redondas, esse vai fazer bolhas em formato de patinhos. Será? Luna, as minhas não estão virando estrela. E nem as minhas estão virando patinhos. Muito curioso. Não importa a forminha que a gente use, as bolhas sempre saem redondas. Eu sei como vamos descobrir o mistério das bolhas redondas. A gente vai fazer de conta que era bolha de sabão. Legal! Somos bolhas de sabão! Eu sei girar mais rápido. Vamos tentar virar outro formato. Eu
Eu não consigo. Eu estico, mas sempre volta a ficar redondo. Opa! Cuidado para não estourar, Júpiter. Não dá pra ter outro formato. Mas por que será? Por que elas são redondas? Ah, eu queria ter formato de tubarão. Não adianta, Júpiter. A gente é sempre redonda. Nossa, olha! Elas também são redondas. Por que será que toda bolha de sabão é redonda? Porque esse é o nosso formato de bolhas. Ora, bolas! Redondondondonda! Ela disse formato de bolha? Ela disse redondonda. Essa bolha é engraçada. Estavam com saudades de mim? Voltei! Será que alguém me sobra aí? Ai, adoro flutuar! Coisas de bolha! Por isso que a gente é redonda? Pra flutuar melhor? Para responder sua pergunta, outra pergunta. O que temos dentro de nós? Sabão. Dentro, Júpiter. Dentro da bolha. Um furão? Oh, errei! Sua vez, menina bolha de sabão. Você sabe a resposta? Eu sei. Dentro da bolha de sabão tem ar. E a resposta está... Elefante. A resposta está exata! Yay! Bom, 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 somos feitas de água e sabão. Bom, 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 bom. Somos feitas de água e sabão. Bom, 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 bom. O sabão nos dá presente uma roupa transparente, uma película flexível e reluzente. Pra gente nascer basta alguém nos soprar e nossa roupa bolha encher de ar. Calma, espera, a gente é uma esfera, já sei. Por que somos redondas, você deve se perguntar. Sim! A gente não tem escolha, a pressão do ar é igual em toda a bolha. Bom, 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 somos feitas de água e sabão. Bom, 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 bom. Somos feitas de água e sabão. Bom, 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 bom. Essa é a melhor experiência de todas! Eu vou ser a maior bolha do mundo! Tô achando meio apertado. Não solta que a gente estoura! Poxa, Cláudio! Tudo bem, Júpiter. A gente pode fazer mais um montão de bolhas. E todas redondas. Deixa elas voarem, Cláudio. É! Pena que elas fazem poft e estouram, né, Luna? É, precisamos contar pro papai porque as bolhas são redondas. Vamos! Precisamos preparar o show das bolhas de sabão! Uhul! Oi, papai! Oi, Luna! Não é Luna, pai, é uma bolha. Oh, claro! Uma boa tarde, bolha Luna. Cuidado, Júpiter! Assim você vai estourar. Puxa, é mesmo. Pai, você sabe por que nós bolhas somos sempre redondas? É porque o sabão que fez as bolhas foi feito lá na Bolholândia? Ah, papai, mas você não sabe de nada mesmo. Bolhas! Todas as bolhas, seja bolinha ou bolhão, eu vou explicar porque é sempre redonda a bolha de sabão. O sabão nos dá de presente uma roupa transparente, uma película flexível e reluzente. Pra gente nascer, basta alguém nos soprar e a nossa roupa bolha encher de ar. Calma, espera. A gente é uma esfera, já sei. Por que somos redondas, você deve se perguntar. Sim. A gente não tem escolha, a pressão do ar é igual em toda a bolha. Bom, 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 somos feitas de água e sabão. Bom, 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 somos feitas de água e sabão.
Bom, 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 bom. Muito bom! Ficou ótimo! Obrigada, papai. Eu sabia que você ia gostar. Só senti falta da bolha gigante no final. Mas não tá saindo. Você quer uma mãozinha aí, filho? Quero, pai. A Luna quer uma bolha bem grande. Ah, legal! Então vamos fazer uma bolha gigante. Não vai estourar ela, hein, Cláudio? Uma bolha gigante. A gente que fez ela. Ah, estourou. Então vamos fazer outra? Será que alguma coisa é capaz de voar dentro de uma bolha de verdade? Uma folha? Uma joaninha? Ai, são tantas perguntas! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o Os alunos da escola da Prefeitura de Guarulhos, Sebastião Luiz da Fonseca, não poderiam ter recebido o presente melhor de Dia das Crianças. O programa Plug vai levar um laboratório móvel como este a todas as escolas municipais que possuem o ensino fundamental. As unidades de médio e grande porte, com mais de 10 salas, terão direito a 2 equipamentos. Com isso, cada turma vai usar os netbooks ao menos uma vez por semana. Eu acho muito bom a gente ter esses computadores para quem tem muita dificuldade em matemática, português, tudo, porque isso ajuda, né, a quem tem. Isso vai ajudar meu amigo que ele é deficiente. Vai ajudar ele a estudar muito. E eu fico muito feliz. Esses netbooks contam com o sistema operacional Windows 10, pacote Office e tela touch com caneta. E os alunos podem usar com tranquilidade. Esses computadores são muito resistentes. No mundo tão informatizado que nós estamos, a necessidade de um equipamento de sala de aula é de primeira importância. Então vai ser possível acessar sites dentro da sala de aula, complementar a parte pedagógica. Excelente. E com certeza a educação será muito mais moderna, muito mais tecnológica e principalmente a gente está preocupado com o ensino das crianças e não tem como pensar em educação hoje sem empregar muita tecnologia nisso. Nessa etapa do Plug, foram adquiridos 63 laboratórios móveis, com 40 netbooks em cada um deles, ou seja, um computador para cada aluno durante as aulas de informática. O Plug, ao equipar as escolas com esses laboratórios móveis, possibilita formas diferentes de ensino e de aprendizagem. O uso da informática facilita a elaboração de textos, estimula o gosto pela pesquisa e abre uma janela de oportunidades para a busca de conhecimento. Fique por dentro dessa e de outras iniciativas no portal SE Informe. Bom dia, turma, tudo bem? E aí? Começaram a produzir a autobiografia de vocês? Se divertiram com o jogo dos 7 erros? Eu acabei fazendo outros aqui em casa e é muito legal a gente descobrir as diferenças que temos entre os objetos, entre as imagens, né? No encontro de ontem, nós falamos a respeito dessa diversidade, das características físicas que faz com que as pessoas elas sejam diferentes. E eu te disse que se fôssemos todos idênticos, não ia ser nada fácil. Lembra do exemplo da caneta? 2 canetas idênticas. Como separá-las? Agora vocês imaginem pensar em tudo isso no meio de uma multidão.
como fazer com que as pessoas se reconhecessem, se encontrassem? Ia ser muito difícil, né? E é dessa mistura de características, de povos, de culturas, de hábitos, de tradições, de manias, que toda a população ela foi sendo formada, e isso também acontece aqui em Guarulhos, no nosso local de vivência. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais a respeito de tudo isso. Então já tomem nota do nosso tema de hoje e coloquem a data. Então vamos lá. O nosso ponto de partida vai ser exatamente pensar que todas essas características historicamente adquiridas é que formaram os diferentes povos que nós temos hoje no Brasil e no mundo, né, de maneira geral. Falarmos, por exemplo, né, a nossa língua oficial ser a língua portuguesa, ela tem uma história. Nós termos outras pessoas convivendo no mesmo espaço que nós, brancos, negros, asiáticos, europeus, diferentes etnias convivendo no mesmo espaço, tem uma origem histórica. Então, tudo isso não é por acaso. Então, resgatar essa história e entender o que nos faz sermos tão diferentes e, ao mesmo tempo, sermos tão especiais com as nossas diferenças é o nosso desafio de hoje. Na verdade, nós começamos a falar disso hoje, mas são tantas diferenças que nós vamos falar também outros dias aí da nossa semana, tá bom? Nós temos também diferentes formas de manifestações, diferentes crenças. Em alguns lugares, algumas festas são muito características. Em outros locais, as pessoas nem conhecem essas manifestações. Independente das nossas crenças pessoais, dos nossos hábitos e dos nossos costumes, o mais importante é respeitarmos essas diferenças, porque nós já descobrimos que ser diferente tudo bem. O que nós não podemos é impor as mesmas condições que nós temos, tudo aquilo que nós acreditamos para as outras pessoas, porque isso é uma história e cada um tem a sua história de vida. Parte dessa história, ela ficou registrada ao longo aí da trajetória do nosso país na forma de bens que são considerados patrimônio histórico da humanidade. Ou seja, são coisas muito importantes, locais, que significam muito para essa história, para a construção dessa história. Então, esses materiais, esses bens, eles podem ser materiais ou imateriais. Alguns eu consigo tocar, eles existem de fato. Os imateriais, eles existem, mas eu não consigo tocá-los. Então, eu vou trazer para vocês alguns exemplos para que a gente consiga entender o que são esses bens materiais e imateriais e qual é a importância deles para a história do Brasil de maneira geral. Para ser considerado um patrimônio, tem que ser algo muito representativo para um grupo de pessoas, tá bom? Não é qualquer coisa que pode ser solicitada aí que se torne um patrimônio. Tem que ser algo relevante para aquela comunidade, para aquela população, tá bom? Então, no site do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a sigla é IPHAN, você encontra uma lista de todos os bens materiais, imateriais, arqueológicos, tudo que faz parte desses itens, né, relacionados como patrimônio aqui no Brasil. O link para acesso ficará disponível no portal da educação. Se você tiver como acessar depois e investigar um pouquinho mais, você vai descobrir coisas muito interessantes nessa lista, tá
bom? Então agora, o meu convite é para que a gente possa fazer uma viagem virtual, porque agora não dá para viajar para lugar nenhum, né? E que juntos eu possa ir mostrando para vocês e juntos nós possamos ir descobrindo um pouquinho de alguns exemplos desses patrimônios. Vocês topam? Então vamos lá. Eu vou te apresentar alguns bens materiais e imateriais que já estão tombados, regulamentados pelo IPHAN, como eu acabei de explicar para vocês. E a ideia aqui, pessoal, é mostrar alguns objetos ou algumas festas ou alguns locais, eu não sei o que vem pela frente, que representam esse resgate histórico desde a época da colonização do Brasil. Não estamos aqui para mostrar e, em algumas situações, falar a respeito de obrigatoriedade de fazer, de comemorar. Não é isso, tá bom? É apenas para mostrar que existem esses bens e que, para algumas pessoas, pela representatividade que essas coisas possuem, elas são classificadas como um patrimônio, tá bom? Então vamos lá. Sabem qual é esse local? Já ouviram falar? Aí nós temos o Pelourinho, que fica no Centro Histórico de Salvador. A região, ela se tornou muito importante para Salvador, porque desde a fundação da cidade, lá em 1549, o governador-geral, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, ele achava que essa região, ela representava uma verdadeira muralha. Ela fica numa região bem alta, e isso favorecia a observação do mar. Então, quando algum invasor, algum navio tentasse chegar na costa ali de Salvador, desse local do Pelourinho, eles facilmente conseguiriam avistar tudo isso e se proteger. Então, a região ela ficou preservada como um patrimônio histórico nacional. A mesma coisa, patrimônio histórico nacional, acontece com esse local. Observem que as casas aí elas são bem parecidas, né, com as anteriores. O calçamento, as ruas, bem rústico. Essa imagem é do Centro Histórico de Paraty. Então, toda a arquitetura, o calçamento das ruas, ele é mantido desde 1967, que foi quando a cidade ela foi fundada. Então, esses dois exemplos são patrimônios materiais. Eles existem concretamente. Eu posso tocar, eu posso ir lá, encostar nas paredes, isso é possível. O mesmo já não acontece com a manifestação, a festa do carnaval. Então, para algumas pessoas, lembra que eu falei lá no começo, estamos dando alguns exemplos apenas, tá bom? Para algumas pessoas, a festa do carnaval, ela tem uma representatividade muito grande. Então, ela é tombada como um patrimônio artístico. Olha esse exemplo aí. Quem sabe qual é esse lugar? Ah, eu tenho certeza que alguns de vocês estão com saudades de ir passear lá. É o nosso Bosque Maia, Recanto Municipal da Árvore. Ele foi fundado em 1972 e ele é o maior parque urbano que nós temos em Guarulhos. Por ser tão importante para as pessoas que moram em Guarulhos, é que ele foi tombado como um patrimônio público municipal. Então, percebam que nós temos patrimônio histórico, patrimônio artístico e, nesse caso aí, patrimônio público. Tem mais um exemplo de Guarulhos. Quem sabe qual é esse colégio? Esse colégio, ele é o Colégio Capistrano de Abreu. Ele fica lá no centro de Guarulhos, pertinho da Praça Getúlio Vargas. Ele representa o primeiro grupo escolar de Guarulhos, criado em 1926. Então, é por isso que ele é tombado também como patrimônio histórico. Mas ele é material. O carnaval, você não consegue pegar o carnaval, você consegue ver a festa acontecendo. Então, ele é imaterial. As construções eu consigo tocar, então elas são consideradas bens materiais. Vamos ver mais um? Essa daí
é a Casa da Candinha. A Casa da Candinha fica lá na região da Fazenda do Bananal. Ela tem uma relação histórica com a extração de ouro que nós tínhamos aqui na região de Guarulhos. Então, ela é uma casa construída em meados do século XIX. E isso faz com que ela seja um patrimônio histórico cultural. Então, olha só quanta coisa nós temos, muitas delas bem pertinho de nós, e que nós nem imaginamos a representatividade que ela tem para a construção de toda essa diversidade existente, não só no Brasil, né? No mundo todo, de maneira bem geral. Então, espera aí agora que eu já volto. Muita coisa, não é mesmo? E eu vou te dizer que é apenas um pedacinho muito pequeno da imensa lista que nós temos de bens materiais e imateriais que passaram pelo processo de tombamento pelo IPHAN e que hoje são protegidos como patrimônio, exatamente porque representam algo de muito importante para a história do nosso país. E tem muitas outras coisas que estão bem próximas de nós e que nós nem imaginamos, sabia? Tudo isso faz parte da nossa diversidade. São heranças que ficaram registradas aí na nossa história desde o processo de colonização e que também possuem uma relação direta com as diferentes etnias que fizeram parte desse processo de colonização. Você sabe o que significa a palavra etnia? Não? Então eu vou te contar. Uma etnia é um povo. Então, por exemplo, os indígenas representam uma etnia. Africanos, os negros, é uma etnia. Os europeus, os brancos, é uma outra etnia. E assim por diante. Então, é da mistura desses diversos povos, dessas diversas etnias, que nós tivemos, por exemplo, o processo de miscigenação, de mistura de raças acontecendo. Aí nós tivemos mulatos, mamelucos, cafusos, tudo isso faz parte da nossa história. E é por isso que nós somos tão diferentes. O meu desafio é exatamente te fazer pensar um pouquinho mais sobre essas diferenças, relacionando-as com essas etnias. Então, olha só. A partir das características físicas que eu apresentei para vocês no encontro de ontem e sobre todos os aspectos das etnias, das interferências que nós sofremos desde o processo de colonização até chegarmos nos dias atuais, você vai olhar para essa tabela, você já tem aí alguns exemplos, apenas alguns exemplos, tá bom? De etnias, então vocês têm o indígena, o africano, o asiático e o europeu. Não é para você pegar e descrever essas características, tá? Porque você já está olhando para a imagem. Você vai pegar essas informações e você vai comparar com o seu local de vivência e vai tentar identificar se você tem aí na sua volta características que possam ter sido herdadas dessas etnias. Nós ainda vamos falar de comida, nós ainda vamos falar de algumas brincadeiras, de algumas coisas que estão presentes na nossa cultura e que foram herdadas deste processo de colonização dessas diferentes etnias. Então, nós já vamos começar a olhar para tudo isso. Como nós temos crianças de todas as idades participando aqui do momento do desafio, se você não tiver como recortar e colar imagens que representem essas etnias, você pode fazer o desenho, tá bom? E você pode também pedir para um adulto fazer o registro, ser o escriba e colocar as suas hipóteses no preenchimento do desafio, tá bom? Então, ó, vou sintetizar mais uma vez. A Pro está colocando aí como exemplo 4 etnias, tá bom? A partir dessas etnias, você vai olhar para o seu local de vivência e tentar perceber o que nós temos à nossa volta que possa estar relacionado com isso, tá bom? Segundo passo, lembra da nossa autobiografia? Então, preencha lá, escreva
qual é a etnia dessas que nós conversamos aqui hoje que você acha que tem relação com a sua origem. O seu nome, o seu sobrenome, qual é a relação que tudo isso tem com todo esse processo histórico que nós conversamos aqui hoje. Então observem, olhar atento, investiguem tudo que você tem aí próximo de vocês. Conversem com outras pessoas, perguntem. Às vezes nós temos algumas origens, algumas etnias na nossa família que nós nem imaginamos. É hora de descobrir. Então caprichem, eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Língua e Cultura Portuguesa. Eu tenho certeza que a aula de hoje será muito interessante. Sabe por quê? Porque falará sobre diário e relato pessoal. Sim, certamente muitos de vocês já registraram fatos da vida de vocês em um diário. Fiquem atentos e boa aula! Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre dois gêneros textuais, o diário e o relato pessoal. Lembra sempre que quando a gente estiver escrevendo um texto, a gente tem que saber que gênero é esse, porque às vezes na escola alguém diz a você assim, escreve um texto, que texto é esse, que gênero é esse? Cada gênero tem uma característica especial, tem uma propriedade particular. E hoje a gente vai conhecer dois gêneros que são muito típicos da subjetividade, ou seja, muito típicos do eu, da pessoalidade, do autor que escreve esses gêneros. O diário e o relato pessoal estão muito fortes nessa relação íntima com o autor. Sempre que a gente pensa em diário, a gente lembra daqueles livros, né, que as pessoas gostavam de escrever e algumas até hoje escrevem, que são livros que relatam tudo aquilo que você viveu ao longo de um dia. Começam geralmente com aquele vocativo clássico, né? Querido diário, hoje estou aqui para falar sobre como foi o meu dia. Bom, tem gente que ainda escreve dessa forma e o diário foi ganhando outras configurações com as transformações que aconteceram na comunicação e na forma que as pessoas descobriram para interagir. Muita gente hoje se comunica com esses gêneros por formatos disponibilizados na internet, como o blog, as narrativas nas redes sociais. Quem nunca se deparou em alguma rede social com a narrativa do eu sendo contada por meio de vídeos, por meio de fotos, também uma forma de narrar, né, aquilo que acontece com a gente. O diário é um gênero que parte da expressão de múltiplas vivências. O autor de um texto como esse, ele quer expressar emoções, ele quer expressar desabafos, angústias, que não seriam ditas a uma outra pessoa. Sempre que a gente estuda um gênero, as pessoas dizem pra gente assim, olha, pensa com quem você está falando, ou seja, quem é o público-alvo desse texto. O diário é um texto feito para você mesmo, é um texto escrito e pensado por uma pessoa para ser lido por essa própria pessoa, porque ela é um desabafo, ela é um relato daquilo que a pessoa viveu. Então, entre essas múltiplas vivências, além de desabafos, tem experiências felizes, tem experiências tristes. É muito comum que o autor do diário apresente detalhes, apresente descrições, narrações daquelas experiências que transformaram a vida da pessoa, seja naquele dia ou seja naquele dado momento. Por isso que a gente também chama o diário de um relato pessoal, mas um relato de questões muito subjetivas, muito pessoais. Pode ser o relato de uma experiência que você teve no cinema, um filme que você curtiu, a pessoa que te acompanhou nessa sessão de cinema. Tem gente que gosta até de colocar no diário, quando escrito ainda manuscrito, né, com a canetinha, com um lápis especial, com um colorido especial. Tem gente que gosta de colocar o registro do ingresso, o ticket de uma passagem, para tornar esse diário ainda mais pessoal. E tem um detalhe, né? O diário tem um caráter um pouco secreto, um pouco guardado a 7 chaves, porque o autor gosta de manter essa narrativa muito particular. Até porque esse é o objetivo dessa narrativa, contar histórias muito particulares, muito íntimas. A gente diz que o diário também é um gênero escrito em primeira pessoa. Óbvio, quem é o grande personagem dessa narrativa? O eu que a escreve. Então sempre é uma narrativa voltada para si mesmo. Você vai contar, hoje eu participei de um evento onde conheci uma pessoa, aí começa. Ou seja, sempre os verbos e outros marcadores gramaticais de primeira pessoa são muito fortes numa narrativa como o diário. E perceba que é um texto tipicamente marcado pela narrativa do eu. A gente diz que é um texto marcado pela narrativa do eu porque ele é centralizado nas experiências íntimas do autor. De todos os gêneros que a gente estuda, é aquele mais forte
em relação à presença de uma pessoalidade, de um intimismo, de um nível altíssimo de subjetividade. Existe um caráter confidencial quase secreto no diário, tem gente que não gosta nem que o outro se aproxime do texto. Tem gente que até gosta de mostrar um pouco, mas assim, certas informações de um diário, como a revelação de um amor, a revelação de um segredo, são muito íntimas, são muito próprias, mas seguem uma particularidade do gênero que é contar experiências íntimas. A linguagem de um diário. Geralmente é uma linguagem informal. Não faria muito sentido você fazer um diário para você mesmo, para se relacionar com você mesmo e utilizar uma linguagem extremamente formal, né, com termos técnicos, com questões muito específicas. Então é muito comum que a informalidade esteja presente no diário. Até porque, se é uma escrita de você para você mesmo, só você sabe como é que você seria compreendido, né? Então é comum que venham gírias, que venham abreviações. Então o verbo estar vira um tá. A gente coloca algumas gírias, algumas expressões, alguns nomes que só a gente domina, porque é um gênero marcado por essa pessoalidade. A gente também sinaliza a importância da autoria. Todo texto que você escreve, você é o autor dele, claro, mas vamos pensar na dimensão autoral de um diário, de um texto escrito sobre você mesmo, com relatos e vivências, desabafos, histórias, conflitos, alegrias. Esse texto ganha uma dimensão autoral muito forte, que a gente só encontra em outros gêneros típicos do eu, como, por exemplo, a poesia, o gênero poema, né? Só que no poema a gente tem outra dimensão, que é uma dimensão artística. No caso do diário, a informação, o relato, o nível de verdade, ele é muito forte, porque ele precisa relatar experiências que de fato aconteceram. Embora exista uma variação do diário íntimo, que é o diário ficcional. Você pode criar uma narrativa construída por meio de um diário de um personagem, por exemplo. Então, você é o autor dessa história, o autor deste personagem, e esse personagem vai vivenciar uma história talvez narrada num formato de diário também. Não deixa de ser um diário, só que ganha uma outra dimensão. É um diário ficcional, ok? Tem essa distinção, então, do diário não ficcional e do diário ficcional. Quando você criar um ambiente, uma história, ele se torna um diário ficcional. Um gênero muito parecido com o gênero diário é o gênero relato pessoal. Lembra que eu falei para vocês que o diário também é um relato pessoal, mas tem uma distinção nesse gênero relato. Porque o objetivo dele é relatar outras experiências que não só aquelas experiências íntimas que são típicas de um diário pessoal. Vamos imaginar, por exemplo, que você vai fazer um relato de um concurso, de um show, de uma aula de campo, de uma experiência muito forte que você vivenciou. Não necessariamente esse relato ele vai ter um caráter confidencial, um caráter íntimo, secreto, não. No caso de um relato pessoal, ele pode ser solicitado até na escola, quando, por exemplo, você faz uma visita à biblioteca, você participa de um experimento científico e o professor diz, eu quero um relato disso aí. Não confundir muito com um relatório, porque o relatório é um texto muito mais formal, muito mais formalizado, com elementos muito próprios, muito típicos. O relato pessoal é um gênero marcado mais pela relação da pessoa com a experiência vivenciada. Por isso que cada relato vai ter narrativas diferentes, mesmo que vocês tenham vivenciado a mesma história. Diferente de um relatório que muito provavelmente vai relatar histórias muito parecidas. Porque o relatório de uma aula de campo, por exemplo, de um experimento científico, ele tem que apresentar os elementos, os procedimentos, os resultados. O relato pessoal, ele já brinca um pouco com o nosso nível de subjetividade. É como você viveu aquela experiência. Então, em termos de estrutura, é uma estrutura muito semelhante à do diário. Relato de experiências. O que vai variar em relação ao diário é a estrutura do ponto de vista da organização textual. Perceba, eu tenho uma estrutura narrativa semelhante, é uma narrativa centrada no eu, centrada nas experiências, mas eu tenho uma organização textual que vai variar um pouco. Porque no caso do relato pessoal, eu posso colocar um título, eu posso atribuir um título a essa narrativa, diferente do diário, que muitas vezes não há nem título, há só uma data, há só um vocativo, como querido diário, ou um nome que você atribui ao diário, né? Ou falar com você mesmo, querido eu, por que não, né? Por que não fazer esse jogo entre o eu que fala e o eu que responde no diário, o eu que lê? No caso de um relato pessoal, eu parto de um título. Por exemplo, relato da viagem de férias realizada em família. Bom, esse nome, relato da viagem de férias em família, estaria um pouco formal. Você pode dar um nome muito particular. A viagem inesquecível. E aí vai relatar como isso aconteceu. Perceba que você vai brincar com recursos narrativos,
com recursos descritivos, que você vai ter que se formar o local onde você foi, as pessoas com as quais você conviveu nessa experiência. Então, o relato segue de um título para a atribuição de um tema. Então, o relato é sobre o quê? É sobre uma viagem que você fez? É sobre um relacionamento que você teve? É sobre uma vivência forte que você experienciou? Então, sempre há uma questão muito forte, sempre há um tema num relato. Diferente do diário, que às vezes o tema não está tão claro, né? É só um desabafo mesmo. Hoje você quer escrever sobre você e colocar para fora todas as suas emoções. Há uma introdução para situar que experiência é essa. Você vai relatar o quê? Você tem que dizer. É natural, você tem que começar dizendo qual é a experiência vivenciada. Há um contexto. Qual a situação? O que é que você quer descrever? Onde essa experiência aconteceu? Quando essa experiência aconteceu? Como que ela se deu? Então há um processo descritivo aí muito forte, muito detalhado, que nem sempre vem tão presente no diário, que às vezes ganha uma carga emocional tão forte que foge um pouco à objetividade. O relato ele é muito mais objetivo do que o diário. Enquanto o diário tem uma nota muito forte no campo da subjetividade, o diário vai caminhar muito no campo da objetividade, da descrição das informações, seguindo uma ordem cronológica. É importante que no relato pessoal você não faça algumas divagações, alguns desvios que podem acontecer em textos centrados na narrativa do eu. No caso do relato pessoal, é importante que você narre passo a passo de como aquela experiência ocorreu, para que o leitor também compreenda de forma mais clara essas vivências e essas experiências. Quem são os personagens envolvidos em um relato? Não são os personagens ficcionais dos gêneros narrativos, não, viu? Tal como o conto, a fábula, ou outros gêneros narrativos. Os personagens de um relato pessoal são as pessoas que viveram a experiência ao seu lado. Então, se for uma viagem em família, se for uma viagem com um grupo de escola, serão personagens que ao seu lado tiveram aquela oportunidade. Então, pensa nisso. Os personagens são as pessoas envolvidas na descrição do relato. Bom, existe um desfecho no relato pessoal. Diferente do diário, que pode não ter desfecho nenhum. Pode ser o diário que te acompanha a vida inteira. Tem gente que guarda o diário até a fase adulta e vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Qual será o fim desse diário? Nunca se sabe. Porque se é um texto do eu, se é um texto da pessoalidade, as emoções vão ser extravasadas e expressas das mais variadas formas ao longo da vida. Mas o relato não. O relato precisa ser encerrado. Então você precisa, além de colocar um parágrafo conclusivo, mostrar quais as reflexões proporcionadas por aquela experiência, né? Então, se foi uma viagem, o que aquilo transformou a sua vida? Como aquele momento modificou o seu ponto de vista em relação a algum fato? Como aquelas pessoas envolvidas modificaram a forma com que você experienciou aquele acontecimento? Então, é preciso encerrar, ok? Embora muito semelhantes, eles têm estruturas, organizações textuais muito próprias, mas a gente pode guardar principalmente as semelhanças, né? A expressão de vivências, a narrativa do eu, centrada aqui numa descrição muito mais objetiva e aqui numa descrição muito mais subjetiva. O importante é você saber que são gêneros que trabalham com a dimensão autoral muito forte, porque são gêneros escritos e pensados por um autor que se coloca diante desses gêneros, ok? Então, da próxima vez que você for escrever um diário, um relato pessoal, lembra disso. Eu quero ser mais subjetivo, eu quero ser mais objetivo. E a depender da sua escolha, você vai escolher melhor qual vai ser o gênero textual que você vai escrever, ok? Então esse foi o tema da aula de hoje, diário e relato pessoal. Muito obrigado. Planejamento. Política pública voltada para o cidadão. Articulação das secretarias e subsecretarias para oferta de serviços de qualidade. Pilares que sustentam o programa Escola 360. O programa Escola 360 tem como meta garantir o funcionamento regular dos equipamentos educacionais durante 360 dias do ano e pensar a educação de nossas crianças de uma maneira circular. Dessa forma, o conhecimento percorre um ângulo de 360 graus em busca do desenvolvimento integral. Os céus são espaços que abrigam as ações da Escola 360. Construídos em regiões periféricas da cidade, eles são referência para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu já quis logo comprar a máquina e começar a fazer, produzir, né? Porque eu não tinha o objetivo de produzir. Mas aí depois que eu vi que o sofazinho que eu fiz vendeu, aí eu falei, não, eu vou produzir, né?
No CELS, os alunos das escolas municipais e a comunidade do entorno usufruem de cursos extracurriculares, atividades esportivas, culturais e de lazer. Um exemplo da importância desse projeto é o número de atendimentos. São 252 mil pessoas apenas em 2019 e serão muito mais, com a entrega de 3 novas unidades nos bairros Bom Sucesso, Itapejica e Continental. Aqui no CELS são oferecidos 8 níveis de inglês e espanhol em turmas como essa. Eu já tive a oportunidade de estudar em escolas particulares e pude ver o quão de qualidade é o curso oferecido pela Prefeitura, em termos de capacitação de profissionais, o material desenvolvido, toda a dedicação por trás de toda a aula que temos. Os cursos proporcionam contato com outras culturas, costumes, culinárias e ajudam na autoestima dos alunos, abrindo uma grande janela para o conhecimento. E a cultura tem espaço privilegiado. São apresentações de teatro, música e dança para todos os gostos e idades. Nas aulas de artes marciais já formamos campeões. Everton Santos começou no karatê aos 14 anos no Céu Pimentas. O menino pouco comprometido com a escola se transformou. O karatê abriu todas essas janelas, essas portas para mim, todo o meu campo de visão, para mim conseguir seguir nesse sonho de atleta, de buscar novos sonhos, novas metas dentro da competição e possivelmente profissionalmente, em faculdades, até virar professor para transmitir todo esse conhecimento que é passado para mim. Mais importante que a quantidade é a qualidade do atendimento prestado. São vários os casos em que cursos como esses mudaram para melhor a vida dos alunos. E essa é a marca que a Escola 360 quer deixar nas comunidades. Fazer a diferença na vida das pessoas. Olá, bom dia! Você está assistindo o programa Saberes em Casa Guarulhos. Eu me chamo Patrícia, trabalho na Secretaria de Educação, na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. Na semana passada, eu falei com você a respeito da lavagem das mãos, da utilização da máscara, do álcool gel. E aí, as crianças já estão treinando a utilização da máscara? Nós sabemos que em alguns lugares, as crianças são isentas do uso da máscara, mas não é porque elas são isentas do uso da máscara que a gente não vai treinar. É importante a gente treinar, é a mesma coisa. Nós temos lá uma fila preferencial, para as crianças com autismo, com deficiência física e outras, E muitas vezes a gente fala, eu vou ficar nessa fila aqui que é mais rápido, mas outras vezes é importante estar numa fila que não seja com prioridade para a gente trabalhar a tolerância, trabalhar a espera dessa criança. Vejam como é importante. Hoje eu quero falar um pouco com você a respeito das atividades domésticas. O que são as atividades domésticas? Varrer a casa, passar um pano, tirar o pó dos móveis, lavar louça, secar louça, limpar o fogão, lavar roupa, passar roupa, tirar o lixo da casa, fazer aquela faxina que a gente vai do chão até o teto. Tudo isso são atividades domésticas. Nessas atividades é importante também a gente envolver a criança, Porque a gente sabe que é importante que ela participe ativamente do ambiente que ela vive. E o que é participar ativamente? É só estar lá no ambiente? Não. Participar ativamente é a criança colocar a mão na massa, é fazer as atividades. E, é claro, eu não vou pedir que essa criança, exigir que essa criança faça as atividades que coloquem ela em risco ou que sejam difíceis, complexas, vamos chamar assim.
mas nós começamos sempre do mais fácil para o mais complexo. E o que é o mais fácil, né? Nós vamos falar um pouco dessas atividades. Ah, criança, vou fazer um jantar. Vamos arrumar a mesa para o jantar? Ou seja, separar os talheres, separar os pratos, os copos, né? Se essa criança ela consegue pegar na mão sem deixar cair, eu peço que ela me ajude a colocar. Pega lá a jarra de suco ou a garrafa de refrigerante, coloca na mesa. Ou seja, eu estou fazendo uma coisa, essa criança está fazendo outra. Também no vídeo lá atrás que eu falei sobre alimentação, como é importante, né? Você está fazendo uma atividade, ali uma comida, tá ali no fogão e a criança está fazendo uma salada. Ou seja, nós vamos dividir essa atividade, fazendo com que essa criança participe de toda a atividade. É a mesma coisa, vou ensinar essa criança a tirar o pó. Quando essa criança está tirando o pó de um móvel, eu vou observar se ela está fazendo contato visual com aquilo que ela está realizando, que é passando o pano, né? Muitas vezes são movimentos, né? Vai para um lado, para o outro, outros movimentos circulares. Se ela tem essa coordenação para fazer esse movimento, muitas não têm. Como que ela pega o pano? Algumas embolam o pano, né? E não, nós queremos que ela dobre o pano, ela veja que está sujo, ela passe o pano para o outro lado. Olha como é importante. São, como eu sempre venho falando, né? E repito em todas as atividades, são passos, né, curtos, mas que fazem parte, né, que são importantes para todo o processo de treino e aprendizagem dessa criança. Eu quero passar um vídeo para vocês, que vocês assistam, para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito. Vamos assistir? Vamos estender a roupa no varal? Hoje eu vou realizar essa atividade juntamente com o Augusto. Vamos lá? Augusto, pega a camiseta. Isso, coloca aqui. Isso. Camiseta verde, cheia de coqueiro, muito bonita. Passa a mãozinha, empurra a camiseta pra... Isso, pra cá. Muito bem. Agora nós vamos estender a camiseta da escola. Segura, Gu. Muito bem. A gente põe pra cá. Você passa a mãozinha assim, ó. Assim, ó. Isso. Estica. Muito bem. Outra camiseta da escola. Vamos lá, Gu. Segura. Muito bem. Traz pra cá. Peraí. Segura aqui na pontinha, ó. Pega aqui na pontinha. Isso. Estica. Pra ficar. Pega aqui na pontinha, ó. Isso. Vem pra cá. Muito bem. Pega a camiseta preta. Isso. Vamos colocar aqui, ó. Bem aqui no comecinho. Joga pra cá. Passa a mãozinha. Isso. Muito bem. Já estão estendidas as camisetas. Agora nós vamos colocar o pregador. 2 pregadores amarelos. Isso, coloca aqui. Muito bem, pega o outro. Lá na ponta. Isso, muito bem. Azul agora, 2 azuis. Aqui. Isso. Coloca o outro lá na pontinha. Isso. 2 pink. Ó, aqui na roupa, né? Isso, coloca aqui. Isso, muito bem. E nós temos os últimos, roxo. Olha aqui, Gu. Pega. Isso, coloca lá, ó. Muito bem, coloca o outro lá na pontinha da camiseta aqui. Ó. Isso, muito bem, parabéns. Obrigada, viu? Gostou do vídeo?
Vamos falar um pouquinho dessa atividade de estender roupa no varal. Uma atividade muito importante, não é uma atividade complexa, é uma atividade fácil de ser realizada, né? Claro que orientando a criança, supervisionando, fazendo junto com apoio físico total, né? Horas verbal, enfim. É uma atividade muito importante que nós não vamos ver apenas a questão doméstica da atividade, mas o fundo pedagógico que essa atividade tem. Vejam só, quando nós estamos realizando essa atividade, nós estamos também nomeando cores, né? Pega a camiseta branca, camiseta amarela, saia preta, bermuda verde, ou seja, eu estou trabalhando cores com essa criança, isso é pedagógico. Estou trabalhando com os pregadores, o movimento de pinça, que há uma dificuldade muito grande, né? Muitas vezes, para criança com deficiência, é notória. Estou também trabalhando quantidade, estou trabalhando matemática, porque eu posso quantificar quantas camisetas. Ah, colocou uma camiseta 1, 2, 3, 4... Enfim, né? Ou seja, nós vemos aí um repertório muito rico, né, de aprendizagem para essa criança. Nós só precisamos estar com essa criança na realização dessa atividade. E ela por si só não se perde. Por quê? Porque ela está interligada, né, com a dobra de roupa, com a troca de roupa. E você faz isso nomeando toda vez que você troca, toda vez que você dobra, toda vez que você guarda. Você está falando as mesmas coisas, né? Então ela não está isolada. E até mesmo quando a criança vai se vestir, eu coloco lá as camisetas para ela escolher qual que ela quer vestir hoje. Aí eu vou falar qual é que você quer vestir, a vermelha, a amarela, a azul. Por isso é uma atividade muito importante. Eu espero que você realize, que você acredite, né, em primeiro lugar que é possível e que esteja sempre apresentando essa atividade para a criança, para que ela consiga chegar nessa autonomia fazendo essa atividade todos os dias, toda vez, né? Não vou falar todos os dias, que nem sempre a gente lava roupa todos os dias, mas toda vez que for lavar, separa lá 3 peças, 2 peças, uma peça que seja. Importante é a criança participar da atividade, não ser algo tão diferente, né, a ponto de causar nela uma desorganização, mas ser algo natural. Tá? Eu espero que você tenha gostado dessa atividade, espero que vocês realizem e agradeço a você que está me assistindo e até o próximo encontro. Muito obrigada! E esse foi mais um Saberes em Casa. Amanhã eu espero você nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Até amanhã!